A artrose de tornozelo, uma doença silenciosa. Ainda que a artrose de tornozelo geralmente apareça com a idade, a verdade é que há determinados hábitos que podemos pôr em prática para prevenir ou frear seu avanço. A artrose de tornozelo limita a qualidade de vida de muitas pessoas. É uma dor silenciosa e persistente que prejudica a mobilidade e que nem sempre diminui com um analgésico. Embora seja falado com mais frequência da artrose de quadril e do joelho, a artrose de tornozelo é um tipo de osteoporose muito comum entre as doenças degenerativas. Mesmo assim, não podemos nos esquecer de que a articulação do tornozelo é a chave para caminhar. Além disso, sua função é essencial para que nosso eixo postural formado pelo quadril, os joelhos e os pés esteja em correta harmonia. Entretanto, existem vários fatores que afetam a saúde delicada e a resistência de todas essas complexas estruturas que formam essas articulações. A artrose é, sem dúvidas, um problema que pode ser considerado como uma maldição para nossa qualidade de vida. A seguir, apresentaremos alguns dados sobre esse problema. Temos certeza de que essa informação servirá de ajuda. Como se origina a artrose de tornozelo? Esse tipo de artrose se origina pelo desgaste progressivo da cartilagem das articulações do tornozelo. É comum que, com o passar dos anos, o tornozelo se mostre mais rígido e com deformações. Também podem aparecer os clássicos esporões ósseos, que é uma condição muito dolorosa, além de limitante. As causas que favorecem a aparição da artrose de tornozelo podem ser diversas. Ter sofrido várias entorses, ser desportista. A presença de cistos ou crescimento ósseo anormal. Não obstante, os transtornos autoimunes, tais como a artrose reumatoide ou a psoríase, também podem favorecer a aparição progressiva desse problema. Os ortopedistas também falam de uma causa muito peculiar: a própria deformidade do tornozelo. Em alguns casos, apenas em ter os pés planos, já estamos mais propícios a desenvolver, com o tempo, uma artrose de tornozelo. Destacamos, por último, que nem sempre há uma causa específica que produz essa artrose de tornozelo. Às vezes, sofremos com o que se chama de artrose primária, característica de pessoas com idade avançada. Quais os sintomas da artrose de tornozelo? O primeiro sintoma que indica o desgaste da cartilagem nessa articulação é a dor ao caminhar. No início, a notaremos após uma longa caminhada, mas depois aparece essa pressão, esse incômodo pulsante na zona do tornozelo, que nos obriga a mantê-lo em repouso durante alguns minutos para que alivie. Mais tarde, podemos perceber um certo inchaço, que pode ser notado também quando tentamos colocar algum tipo de calçado. Mesmo assim, alguns pacientes reclamam de dores noturnas. Pouco a pouco, e devido à progressiva deformidade que pode ser ocasionada nessas estruturas, podemos sofrer, inclusive, o doloroso esporão de calcânio, citado anteriormente. Tratamentos para a artrose de tornozelo. Infiltrar o tornozelo. Um dos tratamentos mais habituais é a infiltração das articulações à base de ácido hialurônico ou de corticoides. As infiltrações melhoram a mobilidade das articulações de forma temporal, já que elas permitem a lubrificação dessas estruturas, proporcionando melhor mobilidade. Mas vale a pena lembrarmos que o efeito é temporal, ou seja, por um determinado tempo. Palmilhas especiais. Os especialistas nos recomendarão os tratamentos mais adequados e quais palmilhas usarmos, dependendo de nossas características.
Porém, a maioria dos profissionais recomenda o uso de palmilhas corretoras, pois com elas busca-se corrigir a deformidade do pé. Diminui-se a força dos impactos durante o caminhar, aliviando a dor. Também existem no mercado determinados tipos de calçados com uma sola especial, para cuidar dos nossos tornozelos. Tratamento cirúrgico. Quando nosso ortopedista dá o diagnóstico, temos a opção de aliviar esse problema mediante uma intervenção cirúrgica conhecida como artroscopia. É eficaz nas fases iniciais, onde se corrige a articulação mediante uma operação simples, na maioria das vezes, rápida. Por outro lado, e apenas nos casos mais graves, pode-se optar pela prótese do tornozelo, onde a destruição da articulação está muito avançada. Dessa maneira, recuperaremos a total mobilidade da articulação. Como podemos prevenir a artrose de tornozelo? Não podemos nos esquecer de que a artrose de tornozelo pode chegar a ser um problema que nos invalide de fazer certas atividades. Sendo assim, e na medida do possível, devemos prevenir para que, mesmo que não a evitemos, consigamos frear seu avanço. Anote aí algumas simples dicas. Pratique exercícios de movimentação na piscina. Caminhe por superfícies planas onde não haja desníveis. Mantenha um peso adequado. Evite o uso intensivo de sapatos de salto alto. Procure andar algumas horas descalços pela casa, evitando regiões que possam causar riscos. Para concluirmos, lembre-se de um aspecto importante. Os problemas de artrose são, na maioria das vezes, causados pela genética. Assim, é habitual que chegados os 55 anos, comecemos a notar alguns sintomas,